Então tá bom. Antes de mais nada, só pra eu saber, eu tenho 15 minutos, né? Aí, Gabriel, tá bom? Eu vou te avisando o tempo, vai apresentando, pode ficar calma, tranquila, tá bom? Você já Tá, treinou sua apresentação, então vai dar tudo certo, tá bom? Pode falar com tranquilidade, tá bom. Então vamos lá. tá bom? Depois o editor pode colocar 5 pontos no tempo dele, mas a princípio são os 15 minutos, tá bom? Vai Certo. tranquilo. Tá bom. Bom dia a todos. O meu trabalho tem por tema uma habitação social sustentável entre a favela do Paraisópolis e o bairro do Morumbi. Aqui eu coloco um pouco do meu sumário sobre o que eu vou abordar durante essa apresentação. Falando numa escala mais macro e num conceito de cenário das favelas no mundo, no Brasil e em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas no mundo vivem em favelas. No Brasil, esse número cai para 11.425,64 pessoas. E essas favelas ocupam uma área de 24 quilômetros quadrados em São Paulo. Falando especificamente do Paraisópolis, Paraisópolis é a 10ª maior favela do Brasil e a 2ª maior favela de São Paulo. O material construtivo predominante é de alvenaria e os sobrados são construídos com blocos de concreto no nível inferior e tijolos baianos no nível superior. Uma análise geral do Paraisópolis com relação a problemáticas enfrentadas seria com relação à salubridade, habitabilidade, mobilidade, acessibilidade, grande fluxo de veículos nas ruas, dentre outras problemáticas que a favela enfrenta. Falando algumas potencialidades, Paraisópolis tem uma localização privilegiada, as ruas são pavimentadas, tem aquela força comunitária da União dos Moradores e tem o programa de urbanização do Paraisópolis, dentre outras potencialidades que não daria tempo de eu ficar mencionando todas elas aqui. O Paraisópolis é dividido em 5 setores, que são o Antonico, o Brejo, o Centro, o Grotinho e o Grotão. Mas falando especificamente do Grotão, porque é o setor com maior precariedade e altos índices de densidade habitacional, além de ter grandes riscos geotécnicos de desmoronamento e inundação, esse é o setor que eu escolhi para abrigar 108 famílias no meu projeto, por conta de ser o setor com maior precariedade do assentamento. Aqui eu coloquei o meu estudo de caso, um dos meus estudos de caso, que foi o Conjunto Heliópolis Gleba G do Bizelli. Eu escolhi esse projeto para ser o meu estudo de caso porque ele tem um programa comercial no térreo, aproveita os desníveis naturais do terreno e tem um conjunto de passarelas pontes que servem como conexão entre os blocos. Esse conjunto de passarelas pontes tem o intuito de fazer acessos em diferentes níveis e também permitir o uso de até 8 pavimentos sem o recurso de elevadores. No meu projeto, não é por conta de permitir o uso de pavimentos sem elevadores, mas por conta de criar acessos em diferentes níveis. Falando da minha referência projetual, eu escolhi o Bosco Verticale na Itália, em Milão, por conta de ter uma fachada com uma floresta vertical. Essa floresta vertical traz grandes benefícios ambientais e redução dos custos de vida, como diminui o consumo energético, cria um microclima agradável no interior das edificações, etc. E foi por esse motivo que eu escolhi esses 2 projetos e me baseei no meu projeto inteiro. Meu terreno está localizado na Rua Deputado Laércio Corte e na Rua Irapará, porque ele se aloca numa esquina. E tem uma área de terreno em 14.090 metros quadrados, está localizado em São Paulo. A minha proposta é abrigar essas 108 famílias moradores do setor do Grotão do Paraisópolis, transformar esses espaços numa infraestrutura sustentável, repensando no vínculo consciente entre o homem e a natureza, trazer uma oportunidade de desenvolvimento ecológico e social para a região e também trazer habitações universais e acessíveis, porque as pessoas com deficiência nas favelas têm um grau de independência totalmente nulo, por conta das calçadas serem íngremes, inclinadas. Então, eu quis trazer um projeto que aquela parcela da população com deficiência no Paraisópolis, que do setor do Grotão, pudesse ser totalmente independente. Então, outra proposta foi posicionar os edifícios beirando a quadra do terreno, trazer o conceito de multifuncionalidade, um programa comercial no térreo e fachadas ativas. Falando das minhas principais intervenções,
A posição dos blocos beirando a quadra no terreno, como eu mencionei agora, permite uma liberdade no contato urbano e uma permeabilidade visual, que se volta para todos os lados do terreno. Além disso, a questão da multifuncionalidade, que é uma intervenção que eu trouxe aplicada às habitações sociais. Explorar todas as fachadas para uso, utilizar a ventilação cruzada natural e aproveitar a luz solar. Agora, falando um pouco do meu projeto em si, o meu projeto, como eu disse, está localizado entre a favela do Paraisópolis e o bairro do Morumbi. Então, na fachada norte temos a favela do Paraisópolis, aqui, e na fachada sul temos o cemitério do Morumbi. No lado direito temos um ecoponto e no lado esquerdo temos os prédios nobres do Morumbi. As condicionantes legais do meu projeto se refere-se à taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. Aqui eu coloco uns dados numéricos do que eu estou ocupando no meu projeto, o quanto eu poderia estar ocupando, o quanto eu estou aproveitando e o quanto eu poderia estar aproveitando. As medidas que eu estabeleci de recuo, conforme o plano diretor da região, e de frente 5 e de laterais 3. Para mostrar isso na prática, essas condicionantes legais de projeto, eu coloquei um diagrama dos edifícios crescendo conforme esse número foi aumentando. Então, primeiro o terreno, depois o térreo, a construção do térreo, depois a construção do primeiro pavimento, a construção do segundo pavimento, a construção do terceiro pavimento, quarto pavimento, serão 6 blocos habitacionais com 4 pavimentos, e a construção da cobertura, por último. Aqui, falando específico da minha implantação e do meu projeto, como eu disse, serão 6 blocos habitacionais com 4 pavimentos. Terá acesso pela Rua Irapará e pela Rua Deputado Lércio Corte, que são as principais ruas. Eu escolhi criar um acesso na Rua Deputado Lércio Corte de pedestres e de veículos. Esses acessos de veículos serão destinados apenas para vagas para pessoas com deficiência, vagas para carga e descarga por conta dos comércios no térreo e vagas para motos e bicicletas. Fazendo uma análise do projeto, é um projeto destinado aos pedestres e por esse motivo, os espaços que seriam destinados a vagas de estacionamento de modo geral para todos, de uso comum, serão reaproveitados no projeto para áreas livres e de lazer do pedestre. Então, foi escolhido não utilizar dessas vagas e esses estacionamentos para que esses espaços fossem reaproveitados para o pedestre. Então, foi destinado somente a essas vagas acessíveis, carga, descarga, moto e bicicleta. Os blocos estão posicionados em níveis diferentes por conta de aproveitar esse desnível natural do terreno e essa topografia. Esse acesso pela Rua Irapará é por meio de uma escadaria e patamares, que eu vou mostrar durante a apresentação, e por meio de um elevador acessível. Aqui chegou-se a pensar de colocar uma rampa, porém, para vencer 14 metros de desnível que havia aqui, seria necessário uma rampa de 105 metros conforme a inclinação para pedestre, enfim, seguindo as normas. E eu não tinha esse espaço. Por esse motivo, foi posicionada uma escadaria ligada diretamente com a rua e um elevador para pessoas com deficiência. Na parte mais alta do terreno temos um parque com uma ciclovia em volta, um bicicletário, uma academia ao ar livre e uma quadra que se liga diretamente com a rua. Na parte sul do terreno temos um bosque, um playground aqui ligado a essas torres e 2 conjuntos de passarelas pontes que foi como referência do projeto do Bizelli, que servem como conexão a pavimentos intermediários dos blocos. Falando um pouco dos meus objetivos de projeto, o principal objetivo é aumentar a produção de verdes na cidade por meio de edifícios com cobertura verde que estimulam uma convivência social. Varandas verdes e um jardim vertical na fachada posterior dos blocos. Além disso, trazer acessibilidade universal e a prioridade no pedestre, como eu mencionei, um sistema de coleta seletiva que se localiza aqui, de frente para esse ecoponto, e a integração do entorno, que é integrar o entorno do Paraisópolis com o Morumbi. Além disso, também esqueci de falar que as vagas de uso comum também não foram disponibilizadas para que não gerasse uma especulação imobiliária e também para que privilegiasse o pedestre. Falando das fases de construção,
Meu sistema estrutural adotado é em concreto armado. Primeiro se constrói uma base de montagem, que é uma fundação. Depois uma estrutura com pilares e vigas, e isso se repete em todos os pavimentos. Numa fase 3, a vedação em alvenaria. E por último, a montagem da tampa, que seria o pavimento de cobertura e reservatório de águas. O revestimento de fachada é em tijolo ecológico. As esquadrias e guarda-corpos em madeira de reflorestamento em demolição. E a vegetação por meio das varandas verdes e jardim vertical. Falando dos fluxos e acessos, os fluxos são livres e transeuntes de toda a população. Então todo mundo pode, é público, andar ao redor desses prédios, da quadra, enfim, então tem esse acesso público. O acesso torna-se restrito, o fluxo torna-se restrito quando adentra na edificação, que aí é destinado apenas a moradores, funcionários e visitantes. E falando dos acessos, temos um acesso aqui, ligado diretamente a essa quadra, bicicletário e praça, que aqui tem o 3D disso. Outro acesso ligado a essa torre, que é a Torre Jacarandá. Esqueci de falar que cada bloco tem um nome de árvore nativa brasileira e essas árvores se alocam na frente de cada bloco. Então, essa é a Torre Jacarandá. Outro acesso pela Rua Deputado Lércio Corte, que no meio é para pedestre e dos dois lados para veículos. E outro acesso pela rua de baixo, que é a Irapará. Esses acessos estão representados nesses 3Ds aqui. A Deputado Lércio Corte e a Rua Irapará por meio dessa escadaria e patamares e elevador. Elevador para que se tornasse acessível. Aqui é o meu corte, tem um detalhamento dessa passarela de treliça com 3 metros de altura. Essa passarela serve como conexão aos blocos, como eu mencionei. E esses blocos, nesse corte, dá para perceber que eles estão em níveis diferentes. Porém, todos eles têm a mesma quantidade de pavimentos, porém estão apenas em níveis diferentes, sendo interligados pelo térreo. Nesse diagrama das passarelas, dá para mostrar esse conjunto de passarelas que refere-se a esta imagem, e esse outro conjunto de passarelas ligado a esses 3 blocos refere-se a essa imagem. Essa ideia das passarelas refere-se ao urbanismo 3D que o Stephen Hall menciona, por meio desses espaços intermediários de treliças que ligam a esses pavimentos. E também de acordo com a linha que Jane Jacobs diz, que as ruas têm que ter olhos, então isso cria uma fachada ativa no complexo, além de servir como conexão dos blocos e ao mesmo tempo este estruturador de fortalecimento da rua. Nesse outro corte, dá para entender bem essa linha aqui do térreo, que é a linha de... é o pavimento de interligação de todos os blocos. Então, todos os blocos são interligados pelo térreo, o térreo comercial. Então, tem blocos que tem 2 pavimentos para baixo, tem blocos que tem 3, que tem 1. Então, depende da cota que esses blocos estão posicionados. E aqui o elevador e a escadaria pelo acesso da rua de baixo, que liga diretamente nesse pavimento térreo. Aqui é um detalhamento da minha fundação, do muro de arrimo cortina atirantada que eu estou utilizando no meu projeto para vencer esses desníveis. Um corte do patamar e da escada, então a escada aqui serve como um meio mais rápido de se adentrar no complexo, e os patamares aqui servem como um meio mais leve, assim, onde as pessoas podem sentar, conversar, brincar, enfim, para que isso não se torne tão cansativo. Falando da minha planta do térreo, eu por meio de um estudo na região que as pessoas com deficiência não tinham essa independência, foi preferível colocar elevadores no projeto. Eu sei que tem um custo e para uma habitação social isso acaba se tornando caro, porém, com o aluguel dos comércios no térreo, a manutenção desses elevadores será possível. Então, tem comércio ao redor de todo o bloco e um acesso no meio que barra a entrada apenas para moradores, visitantes e funcionários. Então, essa parceria público-privada permite com que houvesse elevadores e esse projeto continuasse sendo acessível. Como eu disse, o acesso privado é quando adentra a edificação e o acesso público por meio de acessos externos a essas lojas no térreo. Aí tem corredores de serviço para dentro, então tem umas portas que ligam esses corredores de serviço, banheiros para funcionários, copas e vestiário.
E isso se repete do outro lado. Aí tem os elevadores sociais e o elevador de serviço com a escadaria de emergência. O pavimento intermediário é o pavimento de conexão dessas passarelas pontes. Então o acesso da passarela tá aqui, a pessoa passa, chega nesse nível, passa por um hall de acesso, tem sala de reunião nesse pavimento, sala de jogos, brinquedoteca, academia, salão de festas. Todos esses espaços têm varandas, então permite a entrada de luz natural e ventilação. São varandas verdes e no pavimento tipo também isso se repete. As varandas estão voltadas para os principais cômodos, que são os quartos, sala, cozinha. E temos 4 tipologias de apartamento, sendo que uma das tipologias é estilo estúdio, que são essas duas aqui, estilo estúdio. E as demais, das pontas, são tipologias para casais, famílias ou solteiros. Tem uma área de serviço comunitária, sendo uma por pavimento. Chegou-se a pensar de colocar uma lavanderia no térreo, por exemplo, de uso comum a todos do bloco. Porém, isso geraria uma aglomeração, assim, muitas pessoas. Então, para que ficasse mais restrito apenas as pessoas que moram nesse andar, foi-se alocado uma lavanderia por pavimento. São 6 apartamentos por andar. E aqui é um detalhamento dessas tipologias habitacionais. Então, essa é uma tipologia, esta é outra tipologia, que esta é a mesma. Essa dos estúdios são outra tipologia e essa do canto é uma outra tipologia. Variam conforme de 43 e 95 metros quadrados a 60 metros quadrados. Todas variam de 1 a 2 dormitórios. São todos dormitórios com sacadas, cozinhas e salas com sacadas e um banheiro. As vistas dessas varandas, porque como os blocos estão beirando a quadra do terreno, tem vista para todos os lados do terreno, a depender do bloco. E a vista do Paraisópolis, tanto a vista do Paraisópolis como a vista do cemitério do Morumbi, se torna algo a ser celebrado e não algo a ser ocultado. Por isso que eu coloco essas vistas em evidência. As vistas dos apartamentos do Morumbi também e vista do Ecoponto. Aqui é a minha planta de cobertura. A cobertura vai servir como um espaço de integração e convivência entre os moradores e terá o intuito de representar as lajes das comunidades. Ai, meu Deus. Representar as lajes da comunidade. Nas comunidades as pessoas usam essas lajes para yoga, empinar pipa, enfim, e a cobertura tem o intuito de representar a mesma coisa. Também serve como, por meio do telhado, captar a água da chuva por meio da calha, que passará por um ciclo da água e será destinada à irrigação do jardim vertical, as descargas no vaso sanitário, porque, conforme norma, essa água não pode ser aproveitada para fins não potáveis e é imprópria para o consumo humano, então será usada apenas para irrigação do jardim vertical e descargas no vaso sanitário. Aqui são as minhas elevações. Na fachada posterior temos o jardim vertical, e aqui é um detalhamento desse jardim vertical que está apoiado numa viga, depois uma estrutura de fixação, uma placa de PVC, uma tela de suporte, e por último as plantas, que são espécies de plantas nativas do Brasil, como a samambaia, o lírope e a babosa de pau. Aqui as minhas elevações laterais, e aqui a minha elevação da fachada, que eu tive como base de referência o edifício Mirá, do Isa Owenfield, que tem uma laje de jardim na cobertura e também tem as varandas verdes, assim como eu trago de proposta nesse projeto. Então aqui é o pavimento térreo comercial com as árvores nativas referente ao nome do bloco na frente, pavimento intermediário no primeiro andar e os 3 pavimentos seguintes de habitação e por último a cobertura. Aqui são as elevações de modo geral posterior e da fachada e o 3D ao lado para mostrar como que isso funciona na prática. E aqui são alguns renders e 3Ds do que eu trago no projeto. Então essa quadra ligada diretamente na rua, essa ciclovia e essa praça, playground, academia ao ar livre, totalmente aberta e ligada na rua. O acesso da quadra também pode ser realizado por meio dessas unidades habitacionais. Então por dentro do complexo, quem é morador, por exemplo, pode entrar por dentro sem ter necessidade de sair na rua, entrar pela rua. Então tem esse acesso por dentro. Aqui é uma vista da praça e aqui pode ser reaproveitada para vários usos, andar de bicicleta por meio da ciclovia, passear com o cachorro, fazer um exercício, conversar, andar com o bebê, enfim. O playground, que também tem no complexo para as crianças.
Aqui é uma vista da rua Deputado Laércio Corte, com esse acesso para pedestres no meio. E esse acesso, os laterais para os carros, apenas vagas para PNE, como eu mencionei. Aqui é mais um ângulo, um zoom mais desse acesso, dessas vagas e desse acesso para pedestres. E aqui é o acesso pela rua de baixo, que é a rua Irapará, por meio dessa escadaria e patamares e elevador. E aqui é uma ampliação disso, então realmente pode ser aproveitado para colocar uma mesa, jogar um jogo, sentar, conversar, enfim. E aqui esse acesso mais rápido, direto ao complexo, o elevador para PNE e essa central de lixo com lixeiras recicláveis que liga diretamente em frente a esse ecoponto nessa rua. Aqui eu coloco um pouco do que são os edifícios verdes e os benefícios dele. Então ajuda na redução de 50% no uso de água potável, na redução de energia elétrica, emissão de resíduos sólidos, emissão de CO2. Então, além de reduzir bastante coisa, tem muitos benefícios quando aplicado ao projeto. Então essas fachadas verdes e as varandas verdes e um ângulo disso mais perto. E aqui algumas ações de sustentabilidade aplicadas ao meu projeto. Eu coloquei por meio da medição dos troncos das árvores, as árvores que existem no terreno atualmente e onde essas árvores estão realocadas. Então todas as bolas dessa cor estão sendo mantidas no local original, essas árvores. Essas árvores desse verde intermediário está sendo realocado para as árvores do bosque. E essas árvores que estão marcadas num verde mais escuro estão sendo realocadas para a praça nessa localização do terreno. Então todas as árvores estão sendo reaproveitadas, todas as vegetações estão sendo reaproveitadas como uma doação do terreno. Então nada está sendo desmatado, está tudo sendo reaproveitado e realocado seja para o bosque, para a praça ou mantida no lugar original. E é isso, essa imagem fecha a minha apresentação, que mostra bem essa ideia de privilegiar o pedestre e os ambientes. Não, e tudo que eu trago para o projeto, seja espaços com praça, bicicletário, academia, enfim. Então, tudo que eu trago para o projeto, privilegiando sempre o pedestre e nunca, assim, as máquinas. Essa frase que eu coloquei aqui só para finalizar, do Lewis Mumford, reflete bem o que eu trago para o projeto, que é esqueçam os malditos carros e construam cidades para amantes e amigos. E é bem isso que eu quis trazer com essa proposta de projeto. Eu agradeço por todo mundo que me ouviu. Espero que eu tenha conseguido falar tudo no tempo certo. E é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Gabriele. Agradecer novamente a professora Marraiana por estar aqui contribuindo à nossa banca. Marraiana, se você puder, por favor, sua contribuição. Obrigada, professor Murilo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E parabéns, Gabriele. Seu trabalho está bem bonito mesmo. Eu acho que ele reflete muito uma maturidade que você deve ter tido ao longo do processo da graduação inteira, né? Ele está bem fundamentado teoricamente. O trabalho ele tem uma representação gráfica muito bonita, tanto em termos de projeto quanto em termos de apresentação do TFG em si. E acho que também trazer a questão, assumir um terreno com uma topografia considerável é também desafiador e você resolve isso de uma maneira muito boa. Então, eu só tenho a te parabenizar mesmo. Acho que a única sugestão que eu faria, e assim, em termos de sugestão mesmo, seria talvez nos térreos colocar banheiros que atendessem aos usuários, para que você promovesse também uma benfeitoria para a comunidade como um todo, já que tem os comércios, tem tudo. Mas parabéns, o trabalho está incrível e é isso. Obrigada. Obrigada, Marraiana. Imagina. Professor, por favor, suas contribuições. Um minutinho. Muito bem. Obrigado, Murilo, Gabriele, Marraiana. Vamos lá. Eu acho que o seu trabalho ele é caleidoscópico. Ele apresenta múltiplas preocupações e você procurou se empenhar ao seu máximo para dar conta de tudo. Eu acredito que justamente por estar tangenciando tantas coisas, você se demonstra
madura no sentido de entusiasmada, né, no sentido de estar lidando com a sua futura profissão. Eu acho que existem algumas questões no seu trabalho que são muito sensíveis. A gente tinha até comentado na pré-banca como você tinha se posicionado, outros você procurou debater aqui e continuar. Então, eu acho que você procurou equacionar essas questões do seu projeto muito bem. Faço só algumas ressalvas com relação a essas questões de elevadores, né? Achei muito bacana você se preocupar com isso e tentar viabilizar isso por meio do PPP, mas o elevador ele tem um custo mais do que da manutenção de implementação, que é relativamente alto. Então, leve em conta que o elevador não tem só a manutenção, ele tem a implantação e implementação também. E tendo em vista aí a nossa oscilação econômica hoje, isso é uma coisa para você levar em conta. Eu acho que também, sugestão só para as próximas empreitadas projetuais, tem alguns projetos que as suas cores, algumas imagens, perdão, que suas cores parecem mais vívidas, outras não. Então, tentar uniformizar o padrão de resolução e de equilíbrio cromático de todas as suas pranchas. Assim como a minha sugestão é que você substancie os seus argumentos com detalhes construtivos. Sempre. Então, quer fazer uma PPP? Trabalhar num plano para isso. Então, tem algumas coisas que são um pouco mais complexas. E daí, a partir do momento que você menciona elas, você tem que se propor a finalizá-las extrapolando, inclusive, um pouco do viés arquitetônico. Mas aí você está no trabalho final de arquitetura. Então, fica a dica aí, só para tomar cuidado para não extrapolar a sua área de atuação. É claro que você vai tangenciar outras áreas, sim, com certeza. Mas a partir do momento que você se propõe a fazer algo, aí você tem que finalizar, estabelecendo as variáveis econômicas e de gestão dessa PPP. Mas o trabalho foi excelente. O trabalho ficou impecável. Parabéns para você. Parabéns para o Murilo. Acho que é isso. Obrigado, professora Mahayana, professor Felipe, pela contribuição. Foi um prazer vocês estarem aqui. A gente ficou muito satisfeito de terem aceitado vocês estarem juntos conosco aqui nesse momento final da HBL, tá bom? Como orientador, agora a minha função é comentar um pouquinho de como foi o processo da HBL, né, de atendimento, acompanhar a HBL nesse 10º semestre. E, Gabriele, realmente você se mostrou assim com um índice de esforço, de vontade, de trabalho, uma dedicação extremamente fora do comum, tá bom? É difícil a gente pegar um orientando com tanta vontade, tanta autonomia, tanta maturidade, como disse a professora Mahayana, como você. A gente dava uma direção, você já ia lá, corria atrás, fazia acontecer, procurava ver como as coisas funcionavam, né? Acho que isso aí vai ser um grande diferencial na sua vida profissional, porque você não espera as coisas acontecerem, né? Você vai lá e faz acontecer. Se às vezes comenta uma coisa com você, a gente comenta uma coisa com você, faz uma observação, você já vai lá, corre atrás e às vezes chega um trabalho melhor do que a nossa expectativa. Então, é muito fácil te orientar, tá bom? Você não fica esperando o professor falar, olha, muda essa cota aqui de 28 para 25. Você já vai lá, corre, vê como é o sistema construtivo, você vem com ideia, você vem com sugestão. Você realmente foi a pilota do seu trabalho. Tá bom? Você que direcionou, você que quis fazer como as coisas acontecessem no seu trabalho. Em nenhum momento ficou esperando, ficou reativa, né? Você foi extremamente ativa no desenvolvimento. Então, só tenho te
te parabenizar por tudo isso, né? Você sempre chegava, não vou dizer que você chegava no horário, você chegava sempre 5 minutos antes do atendimento, né? Já estava ali com o material pronto e tirava o proveito ao máximo, sempre com questões. Você conseguiu terminar o trabalho, vamos dizer assim, né? A parte mais bruta do trabalho, de corte, planta, elevação. Você conseguiu terminar antes do prazo, então deu tempo de trabalhar as imagens, trabalhar a apresentação, trabalhar o desenvolvimento. Então foi muito fácil trabalhar com você, tá bom? A gente realmente sentiu que você fez o tempo para aproveitar. E uma coisa também que foi muito curiosa, Gabriela, eu acho que eu cheguei a comentar isso com os atendimentos, mas normalmente quem eu oriento os alunos que foram meus alunos como professor. E eu achei muito curioso e fiquei muito feliz, porque eu não fui seu professor durante a faculdade, mas você me conheceu como coordenadora adjunto do curso, né? E geralmente quando a gente tem contato como coordenadora adjunto, é um problema que o aluno está tendo, uma dificuldade, né, que a gente precisa solucionar, e você me convidou, né, você pediu para eu estar na sua banca de novo como coordenador de junto, então, como professor, foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu fiquei muito feliz por causa disso, tá bom? Não vou deixar de querer reconhecer isso aqui no final, porque geralmente é um trabalho tão duro, né, de coordenador de junto, a gente enfrenta ali tantas dificuldades. Por alguma razão você pediu aí na assessoria então, no 10º semestre, e foi um motivo extra, tá bom? Minha felicidade, eu não podia deixar de ressaltar isso aqui, foi a primeira vez que isso aconteceu, fiquei muito satisfeito com isso, tá bom? Gabriele, a gente vai pedir, pessoal, para todos vocês, agora uns minutos, a gente vai se recolher, tá bom? Para ver o resultado aqui da banca da Gabriele, a gente volta em uns minutos. Eu só queria, antes de mais nada, agradecer ao Felipe pelas considerações dele na pré-banca, que foram muito boas. Me fizeram repensar muitas coisas, assim, muitas coisas eu coloquei no papel e falei, será que isso é válido? Mas eu acho que eu não vou gostar se o projeto ficar assim. Então, eu tentei fazer do meu jeito, justificar o que eu tava fazendo. A Marraiana também, a questão de colocar banheiros no térreo, isso eu não tinha pensado e eu acho que realmente é super válido. E ao Murilo, quando eu fui fazer um intercâmbio pra Itália, eu te escolhi porque você me deu um super atendimento naquela coisa de matérias e tal. Eu falei assim, nossa, ele é super gente boa. Acho que eu nunca tinha me identificado com alguém que, tipo, me ajudasse e tal. E foi por conta disso. Eu senti um apoio, uma ajuda, um pilar em alguém que eu tava fora do Brasil e tinha alguém pra poder, tipo, me apoiar. Então eu falei, se ele me apoiou estando fora do Brasil, eu acho que ele seria um bom orientador. Então, foi por esse motivo que eu te escolhi, eu adorei os atendimentos, todas as suas considerações e eu só tenho a agradecer a todo mundo. Obrigado, Gabriele. Fiquei muito feliz mesmo, fiquei muito feliz com o reconhecimento. Isso aconteceu. Geralmente, pessoal, nesses momentos difíceis. Legal, pessoal. Então, vamos lá, vou conversar agora, né, com o Janir, o professor Felipe, o professor Marraine e eu, e a gente volta com a deliberação. Ai, meu Deus. Vitor, você tá aqui! Você já veio aqui no meu quarto no meio da apresentação e eu me buguei no que eu tava falando. Ai, meu Deus, você vai acender a luz.
Obrigada, Si. Ai, que lindo. Obrigada, Bia. Adorei. Uns gorozinhos. Ai, Deus. Pronto, pessoal, retornamos. Gabriele, retornamos aqui depois da nossa conversa. Não demorou porque o professor Murilo aqui não estava conseguindo fazer uma chamada com 3 pessoas, mas foi por causa disso. Gabriele, parabéns, tá bom? A sua nota foi 10, tá bom? Ai, obrigada, Parabéns Murilo. pelo trabalho. Os 3 professores concordaram que a nota é 10. Parabéns, tá bom? Tô até emocionada. Obrigada por todo mundo. Parabéns, Gabriele. Obrigada, gente. Eu posso tirar uma foto com vocês 4 juntos? Uma foto aqui? Pode. É tipo um Tira print foto da aqui, tela. galera. Vamos tirar no quadro aqui. Eu acho que você só precisa tirar a sua apresentação. Ai, deixa eu tirar então, peraí. Você já pode até excluir, acho que aparece os nossos vídeos aqui. Tá bom, peraí. Ai, meu Deus, peraí. Pronto. Deixa eu ligar aqui. Ô mãe, tira um print aí, porque eu não tô conseguindo tirar aqui, se você puder. Obrigada, gente. Tirei. Obrigada a você, Gabriele. Parabéns. Parabéns, Obrigada. viu, Gabriel? Foi muito bom. Você merece, viu? Obrigada, Parabéns, Felipe. foi incrível. Os melhores TFGs que eu vi esse semestre. Você acha que tá bom pra eu apresentar no concurso lá na Itália? Com certeza. Dá pra dar um show, hein? Então tá bom, obrigada.
João, tudo bem? Já te